Havendo o número legal de vereadores e pedindo a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 14 de janeiro de 2019. Colocar em votação a ausência do vereador Fred, motivos de saúde. Colocar em votação a ausência do vereador Fred. Quem concorda com o destaque, discorde e se manifeste. Estará atestado, né? Semana que vem. E convido o segundo secretário a fazer parte da mesa, vereador Anildo João Venério. Alô. Na ausência do primeiro secretário, nomeio, nos termos do artigo 50, inciso 7 do Regimento Interno, o servidor Jason para fazer a leitura do expediente. Está em discussão a ata da sessão ordinária do dia 7 de janeiro, que foi distribuída aos senhores vereadores. Está em votação. Quem concorda com o que está, que discorde, se manifeste. Foi aprovado por unanimidade. Solicito ao servidor nomeado pelo segundo secretário que faça a leitura do expediente. Pedidos de informação do número 005/2019. Pedido de informações 005 de 2019. Autoria do vereador Cleomar. Para que o Executivo Municipal, através do órgão competente, envie a esta Casa qual o valor arrecadado em IPTU e ITBI pelo município no ano de 2018. Pedido de providências 013/2019. Autoria do vereador Cleomar. Para que o Executivo Municipal, através do órgão competente, providencie a troca de telhas do ginásio de esportes de Rainha do Mar, pois as chuvas dos últimos meses danificaram o local. Sem os reparos necessários, as pessoas ficam impossibilitadas de utilizá-lo para a prática de esportes. Justificativa. Faça necessário esse pedido, tendo em vista que o ginásio está em péssimas condições de uso. É inviável a situação hoje deste espaço para a prática de qualquer atividade física, pois qualquer chuva que ocorra já alaga a quadra e as crianças correm o risco de escorregar e se machucar. Xangri-Lá, dia 14 de janeiro de 2019. Pedido de providências 014 de 2019. Para que o Executivo, autoria do vereador Cleomar. Para que o Executivo Municipal, através do órgão competente, providencie a manutenção e melhorias da pista de skate de Rainha do Mar, e instalação de uma área de playground nesta área de lazer. Justificativa. Faça necessário esse pedido, tendo em vista que a pista está com diversas irregularidades que prejudicam a utilização pelos praticantes do esporte, forma que os skatistas acabam sofrendo quedas por terem diversas rachaduras e fissuras no piso de concreto. E ainda há outro perigo, não há iluminação adequada para a diversão. Xangri-Lá, 14 de janeiro de 2019, vereador Cleomar Gnoato Vargas. Pedido de providências 015, autoria do vereador Valdir Roxo. Para que o Executivo Municipal, através do órgão competente, notifique os proprietários dos lotes 04 e 05 da quadra 100 do setor 387 em Rainha do Mar, de propriedade da senhora Cátia de Souza Padilha, código de contribuinte 24165, para que faça a devida limpeza dos terrenos. Justificativa. Faça necessário esse pedido, pois o local citado encontra-se com acúmulo de lixos de toda espécie, podendo provocar a disseminação de diversos bichos, como cobras, aranhas e ratos, e também por se tratar de terrenos rodeados por moradores. Xangri-Lá, 14 de janeiro de 2019, vereador Valdir Roxo, PSC. Pedido de providências 016, 2019, autoria do vereador Valdir Roxo. Para que o Executivo Municipal, através do órgão competente, providencie a troca das luminárias da Avenida Sul de Noiva do Mar, entre a Rua Água Marinha e a Rua dos Narcisos. Justificativa. Faça necessário esse pedido, pois o local citado é iluminado ainda pelas antigas e fracas luminárias, não conseguindo assim dar uma boa luminosidade para a avenida.
fazendo com que os moradores reclamem da escuridão. Sabe-se que ali, naquela avenida e principalmente em torno da Rua dos Lírios, existem muitos moradores permanentes que necessitam disso para sua segurança. Xangri-Lá, 14 de janeiro de 2019, vereador Valdir Roxo. Pedido de providências, número 017 de 2019, autoria do vereador Valdir Roxo, para que o Executivo Municipal, através do órgão competente, providencie a dedetização contra carrapatos de todos os pedidos que estão no Departamento de Vigilância Sanitária. Justificativa. Faça necessário este pedido, pois nessa época do ano cresce muito esta demanda, por existir muitos animais de rua infestados. Os carrapatos também se proliferam em terrenos baldios e áreas públicas não pulverizadas. Xangri-Lá, 14 de janeiro de 2019, vereador Valdir Roxo. Pedido de providências número 018, autoria do vereador Valdir Roxo, para que o Executivo Municipal, através do órgão competente, providencie a contratação temporária de mais um farmacêutico. Justificativa. Faça necessário esse pedido, pois os ESFs de todos os bairros estão sem a dispensação de medicamentos da farmácia básica, porque estes só podem ser dispensados por profissionais da área. Com a contratação de mais um profissional, este poderá fazer o rodízio nos ESFs, não deixando assim a comunidade sem esse serviço tão importante. Xangri-Lá, 14 de janeiro de 2019, vereador Valdir Roxo. Oi. Pedido de indicação 01/2019, gabinete do vereador Anilton Jovenério. Projeto de indicação 001/2019, autoria do vereador Anilton Jovenério. Institui o programa Banco de Ração e Utensílios para Animais no município de Xangri-Lá. Fica instituído o Banco de Ração e Utensílios para Animais, programa do município de Xangri-Lá, que visa coletar, recondicionar e armazenar gêneros alimentícios, perecíveis ou não, desde que em condições de consumo, bem como utensílios para animais, como móveis, roupas, remédios, coleiras, guias, casinhas, bolsa de transporte e brinquedos, provenientes de doações de estabelecimentos comerciais, fabricantes ligados à produção e comercialização no atacado ou no varejo de gêneros alimentícios destinados a animais. Apreensões realizadas por órgãos da administração municipal, estadual ou federal, resguardada a aplicação das normas legais. Órgãos públicos e pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Distribuir os gêneros alimentícios e os utensílios coletados. A distribuição dos gêneros alimentícios e dos utensílios coletados poderá ser feita diretamente pelo Banco de Ração e Utensílios para Animais ou por entidades, organizações não governamentais ou protetores independentes previamente cadastrados. São beneficiários do Banco de Ração e Utensílios para Animais protetores independentes e cadastrados, ONGs ligadas à causa animal devidamente constituídas e cadastradas, animais abandonados e famílias cadastradas que comprovem baixa renda, nenhuma renda ou condição de vulnerabilidade social, alimentar e nutricional, assistidas ou não por entidades assistenciais e que possuam animais. Fica proibida a comercialização dos gêneros alimentícios e dos utensílios coletados e doados pelo Banco de Ração e Utensílios para Animais. Caberá ao Executivo Municipal, por meio de seus órgãos competentes, organizar e estruturar o Banco de Ração e Utensílios para Animais, fornecendo o apoio administrativo, técnico e operacional, determinando os critérios de coleta, de distribuição e de fiscalização, bem como realizando o cadastramento e o acompanhamento dos beneficiários do programa. A arrecadação dos gêneros alimentícios e dos utensílios far-se-á sem ônus para o Executivo Municipal. Exentua-se ao disposto, inciso 1º desse artigo, os custos indiretos decorrentes da estrutura funcional como transporte e as demais atividades necessárias para a consecução das finalidades dessa lei. Para que os fins dessa lei poderão ser celebrados convênios com instituições públicas ou privadas.
O Executivo Municipal regulamentará esta lei no prazo de 30 dias, contados da data da sua publicação. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Xangri-Lá, 14 de janeiro de 2019, vereador Anilton João Venério, bancada do PDT. Requerimento número 01/2019 do gabinete do vereador Jorge Luiz Nicolau. Excelentíssimo senhor Sérgio Tadeu dos Santos, requerimento 001/2019. Presidente da Câmara de Xangri-Lá. Requeiro nos termos regimentais, ouvido o plenário, que seja oficiada a Caixa Econômica Federal solicitando a instalação de um terminal de atendimento 24 horas em Xangri-Lá. A presente solicitação faz-se necessário pelo grande número de funcionários e demais moradores correntistas da Caixa Econômica Federal, que ficam sem um local para atendimento eletrônico após a retirada do terminal localizado na Praça Ramiro Correia. Plenário Ledir Firmino Alves, Câmara Municipal de Vereadores de Xangri-Lá, 14 de janeiro de 2019, vereador Jorge Luiz Nicolau, do PDT. Primeira leitura do projeto de lei 002/2019. Autoria do vereador Fábio Júnior Ramos. Torna obrigatório a inserção do símbolo universal do autismo nas placas de atendimento preferencial para pessoas com transtorno do espectro autista, nos estabelecimentos do município de Xangri-Lá. Artigo 1º. Ficam obrigados os órgãos públicos e estabelecimentos privados do município de Xangri-Lá a inclusão na sinalização de identificação dos respectivos guichês de atendimento prioritário o símbolo universal do autismo, incluindo a pessoa autista em seu atendimento. Parágrafo único. Entende-se por estabelecimentos privados, bancos, farmácias, lojas em geral, supermercados e restaurantes. Artigo 2º. Os estabelecimentos públicos e privados que disponibilizam atendimento prioritário devem inserir nas placas que sinalizam esse tipo de atendimento a fita quebra-cabeça, símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista, TEA. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala de Sessões Ledir Firmino Alves, 7 de janeiro de 2019. Câmara Municipal de Vereadores de Xangri-Lá. Sérgio Tadeu, presidente. Autoria do vereador Fábio Júnior Ramos, vereador do PP. Justificativa. Senhores vereadores, o autismo, também chamado de transtorno do espectro autista, é uma síndrome que se apresenta geralmente na infância, levando à dificuldade de interação social, déficit de comunicação social e padrões diferenciados de comportamento, frequentemente associados a dificuldades de aprendizado. A Lei Federal número 12.764 reconhece a pessoa com transtorno do espectro autista como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Já a Lei Federal 13.146 de 2015, que institui a Lei Brasileira da Pessoa com Deficiência, estabelece atendimento prioritário para pessoas com deficiências. As placas indicativas de atendimento preferencial normalmente trazem a figura de um cadeirante. Ocorre que as pessoas com transtorno do espectro autista nem sempre possuem limitação física. No entanto, a permanência, mesmo que acompanhados em filas aguardando atendimento, representa um desconforto para o autista e para seu acompanhante. O ambiente agitado, o barulho e diferente do meio em que mesmo está inserido provoca reações no autista. O presente projeto de lei tem o intuito de inserir o símbolo do autista representado por uma fita quebra-cabeça colorida, deixando claro para o atendente e para quem aguarda atendimento a preferência. Sala de Sessões Ledir Firmino Alves, vereador Fábio Júnior Ramos, do PP. Segunda leitura do projeto de lei complementar 010/2018 e segunda leitura do projeto de lei 001/2019. Projeto de lei complementar 010 de 2018 altera os dispositivos do capítulo 7 da lei número 377 de 22 de dezembro de 2000, Código de Posturas, adotado no município de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 128 do capítulo 7 da lei número 377 de 2000,
que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 128. Os cemitérios devem ser estabelecidos em pontos elevados, isentos de inundações e distantes de nascentes e fontes d'água, atendida a direção dos ventos, afastados 14 metros das zonas abastecidas de rede de água ou 30 metros em zonas não providas da mesma, onde haja captação de água subterrânea. O lençol de água subterrâneo nos cemitérios deve ficar no mínimo a 2 metros de profundidade, podendo ser inferior desde que não haja qualquer tipo de infiltração e haja tratamento adequado para os resíduos provenientes do processo de decomposição. Pena 200 mais interdição. Artigo 2º. Fica alterado o artigo 129 do capítulo 7 da Lei nº 377 de 2000, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 129. A área de cada cemitério poderá ser cercada ou murada para que a entrada seja apenas pelos portões, estando dividida em quadras numeradas com sepulturas e carneiras reunidas, em grupos ou separadamente, segundo o melhor aproveitamento do terreno. Pena 200 mais interdição. Artigo 3º. Ficam alterados os incisos 1º e 2º e acrescidos o inciso 3º ao artigo 130 do capítulo 7 da Lei nº 377, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 130. A sepultura, inciso 1º, as sepulturas deverão possuir paredes e fundo em material resistente, seguindo as normas de desempenho e impermeáveis. Inciso 2º. A construção dos jazigos deverá seguir as medidas mínimas de 2,40 por 70 centímetros de largura, por 50 de altura. 50 centímetros de altura. Pena 200 mais interdição. Inciso 3º. Toda sepultura deverá ter dispositivo de troca gasosa com o exterior devidamente adequado e tratado para que não ocorra contaminação do meio ambiente. Pena 200 mais interdição. Artigo 4º. Fica acrescido o parágrafo único ao artigo 131 do capítulo 7 da Lei nº 377 de 2000, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 131, parágrafo único. Nos cemitérios poderão haver espaço para velório, sendo possível a utilização mediante pagamento de taxa específica de conservação. Artigo 5º. Fica acrescido o parágrafo único ao artigo 132 do capítulo 7 da Lei nº 377 de 2000, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 132, parágrafo único. Todas as sepulturas deverão seguir o padrão exigido pela Prefeitura Municipal, conforme caderno técnico a ser regulamentado em decreto. Artigo 6º. Ficam alterados o caput do inciso 2º do artigo 133 do capítulo 7 da Lei nº 377 de 2000, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 133. Os cemitérios têm caráter secular e são administrados pela autoridade municipal ou poderão ser concedidos, permitidos ou autorizados à iniciativa privada conforme o interesse do município. Inciso 2º. As associações religiosas e empresas privadas poderão, na forma da lei, manter cemitérios particulares, estando sujeito às mesmas normas técnicas aplicadas aos cemitérios municipais. Artigo 7º. Fica acrescido o parágrafo único ao artigo 134 do capítulo 7 da Lei nº 377/2000, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 134, parágrafo único. Somente poderá ser efetuado o sepultamento mediante a apresentação de ficha cadastral do indivíduo falecido, a ser regulamentada em decreto. O não preenchimento do cadastro, pena 200. Artigo 8º. Fica alterado o caput do artigo 138 do capítulo 7 da Lei nº 377/2000, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 138. Qualquer que seja o motivo que impeça uma inumação, nenhum cadáver deve permanecer insépulto por mais de 48 horas, exceto nos casos de perícia ou quando submetidos a processo de embalsamento ou similar, ou ainda se conservados em geladeiras especiais para essa finalidade. Pena 200.
Artigo 9º. Fica suprimido o parágrafo único e acrescido os incisos 1º e 2º do artigo 139 do capítulo 7 da Lei nº 377/2000, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 139, inciso 1º. Nenhuma exumação pode ser autorizada antes do prazo de 5 anos nas sepulturas, sem tratamento adequado, e prazo de 3 anos para sepulturas com sistema de tratamento. Inciso 2º. Deverá haver registro de todos os sepultamentos com informações mínimas de idade, sexo, causa da morte, peso, estatura e se a pessoa falecida passava por algum tipo de tratamento químico ou radiológico, ou ainda processo de embalsamento. Podendo, de acordo com essas características, ser aumentado o prazo mínimo de sepultamento a critério de técnicos especializados ou autoridade sanitária. Artigo 10º. Fica alterado o artigo 141 do capítulo 7 da Lei nº 377/2000, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 141. Os administradores, gerentes ou responsáveis por serviços funerários ou empresas que fornecerem caixões para enterramento ficam sujeitos às obrigações contidas nesse Código. Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará por decreto a concessão temporária de terrenos e carneiras para sepultura, estabelecendo as respectivas taxas, as isenções do pagamento para carentes, assim como procedimentos e registros para adequada ordenação dos serviços dos cemitérios. Artigo 11. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Exposição de motivos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, submeto à consideração da Vossa Excelência o anexo projeto de lei que dá nova redação aos artigos 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 138, 139 e 141 do capítulo 7 da Lei Ordinária nº 377, de 22 de dezembro de 2000, que trata da definição de organização de cemitérios e inumações e exumações no município de Xangri-Lá. As alterações propostas nos referidos artigos têm a finalidade de adequar a redação, bem como promover a atualização e modernização dos dispositivos referentes à organização dos cemitérios, inumações e exumações no município de Xangri-Lá, como também atender às resoluções pertinentes do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. Estas, senhor presidente, são as razões que levam a submeter a anexa proposta ao elevado descortino de Vossa Excelência, acreditando que, se aceita, estará contribuindo para a efetivação das medidas que se fazem necessárias para a melhoria da sistematização do cemitério do município. Desta forma, encaminho a esta egrégia Casa Legislativa para apreciação pelos nobres vereadores o projeto de lei. Xangri-Lá, 27 de dezembro de 2018, Silon Rodrigues da Silveira, prefeito municipal. Espaço para oradores inscritos por 10 minutos. Para cada orador. Oi? Falei já. Ah, tu não leu? Então, segunda leitura do 01/2019. Projeto de lei 001/2019, autoria do vereador Anilton João Venério. Proíbe a comercialização e a utilização de canudos de plástico, exceto os biodegradáveis, em restaurantes, bares, quiosques, ambulantes, hotéis e similares, no âmbito do município de Xangri-Lá. Fica proibida a comercialização e a utilização de canudos de plástico, exceto os biodegradáveis, em restaurantes, bares, quiosques, ambulantes, hotéis e similares, no âmbito do município de Xangri-Lá. Artigo 2º. Fica estabelecido o prazo de 730 dias contados à data da publicação da presente lei, para que os seus destinatários se adaptem ao determinado artigo do artigo 1º. Fica determinada a aplicação das seguintes penalidades nos casos de descumprimento às determinações da presente lei. Primeiro, advertência e intimação para cessar a irregularidade. Segundo, multa no valor de 1 PTM, padrão tributário municipal do município de Xangri-Lá. E terceiro, em caso de nova reincidência, será cobrada multa no valor de 2 PTMs. Artigo 4º. O Poder Executivo regulamentará esta lei. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Xangri-Lá, 7 de janeiro de 2019. Anilton João Venério, bancada do PDT. Justificativa. O presente projeto de lei pretende ser mais um instrumento de preservação do meio ambiente. Assim como as sacolas plásticas são extremamente nocivas ao meio ambiente, os canudos plásticos não biodegradáveis também causam malefícios à natureza, em especial à vida marinha.
Há que se buscar alternativas menos poluentes e a criação de dificuldades à utilização de canudos plásticos. Certamente contribuirá para a adoção de novas formas da fabricação de canudos. Tudo que for não biodegradável não consegue ser decomposto de maneira natural. Se você usar um canudo por um dia, durante 10 anos, 3.650 canudos plásticos acabam em aterros. Esses canudos plásticos são terríveis para o nosso meio ambiente, pois pelo fato de não serem absorvidos pela natureza, ocorrem terríveis situações como os plásticos nos oceanos, que, devido a correntes marítimas, chegam a vagar pelo planeta inteiro e muitos animais aquáticos morrem ao ingerir tais materiais. Existe também o problema, caso sejam eliminados por incineração de seres altamente poluentes. Por que biodegradável? Trata-se de um nome dado a materiais de decomposição natural, que ocorre com o apoio de bactérias e fungos. Isso é possível porque os materiais a partir dos quais são feitos são renováveis, facilmente substituíveis e podem ser reutilizados com tranquilidade, minimizando os impactos. Basicamente, biodegradável é tudo aquilo que é elaborado a partir das plantas e animais. Papel, por exemplo, é biodegradável e renovável, por ser feito de árvores. Além de reciclado e renovável, pois ao se derrubar uma árvore para fazer o material, pode-se plantar uma nova. Portanto, passar a usar itens reutilizáveis e reciclar sempre que possível pode ajudar a reduzir drasticamente a quantidade de lixo se acumulando em aterros sanitários, beneficiando assim o meio ambiente e a sua saúde. Pelo exposto, conto com a colaboração dos nobres vereadores para a aprovação desse projeto de lei. Xangri-Lá, 7 de janeiro de 2019, vereador Anilton João Venério, do PDT. Espaço para oradores inscritos por 10 minutos para cada orador. Como não tem nenhum orador inscrito, passamos para espaço da liderança de bancada por 5 minutos. Como ninguém quer fazer uso da palavra, senhores vereadores, está em discussão os pedidos de informação número 05. Em votação, quem concorda permaneça como está, quem discorda que se manifeste. Foi aprovado por unanimidade. Está em discussão os pedidos de providência do número 001-2019 ao 02-2019. Em discussão. Com a palavra por 3 minutos, vereador Valdir Roxo. Qual vereador? Qual? 18? 17? Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, assistência aqui presente, eu venho à tribuna falar sobre o pedido de providência de minha autoria 018. Eu venho pedir uma providência ao Executivo de uma grande necessidade que temos, que é as farmacinhas nos ESF do nosso município. Eu moro lá no distrito, na ponta do município, e é bastante longe da sede aqui. Para as pessoas que fazem uso lá daquele atendimento de saúde que temos lá, e sabemos que a demanda lá é bastante grande, há uma frequência muito grande de pessoas que usam aquele atendimento. E até pouco tempo tínhamos lá uma farmácia básica, que as pessoas pegavam os medicamentos ali, principalmente os medicamentos mais corriqueiros. E agora, por força maior, por lei maior, sabemos que não há mais essa viabilidade em função de que tem que ser entregue os medicamentos pelo profissional da área, como que um farmacêutico. Eu estive na farmácia do nosso município, falei com uma profissional que é funcionária de carreira, e expôs a ideia. Ela disse que não poderiam mais os medicamentos serem entregues nem mesmo pelos enfermeiros, mas teria que ser um farmacêutico.
E escutando a ideia do meu assessor, o Edson Machado, fiz esse pedido para que a prefeitura, nobre presidente, possa contratar um profissional, que esse profissional possa fazer um rodízio no município. E o próprio atendimento de saúde, seja o SF, o postinho, que a gente chama, vai orientar este paciente, esse frequentador, desse atendimento de saúde, dizendo o dia e os horários que ele possa ir até ali para pegar o medicamento, porque o profissional estará ali para entregar. Sabemos que o município não pode contratar ou até mesmo chamar um profissional para cada UCF, sabendo que temos 5 pontos dentro do município. Mas, nobre vereador Jorge, se contratar um, com certeza vai amenizar já um grande problema, porque, repito dizer, bastante longe de Rainha até o centro aqui, a sede. E muitas das pessoas que necessitam do medicamento, às vezes não têm o dinheiro da passagem do ônibus, né? Não tem esse dinheiro. Então, estou pedindo essa providência para o Executivo, que possa atender esse pedido, que com certeza a comunidade ficará muito grata. Obrigado, nobre presidente. Está em discussão os pedidos de providência. Com a palavra, o vereador Jorge Luiz Nicolau, por 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, assistência, permita cumprimentar o nosso subprefeito Éder aí, nossos funcionários da casa. A título de colaboração a respeito da questão do farmacêutico, hoje no município nós temos 2 farmacêuticas concursadas. Uma está em licença gestante, né? Deve retornar nos próximos dias, e eu já havia conversado com o secretário Tonho a respeito dessa situação, até porque a gente tem 2 farmacêuticas, dá para fazer um rodízio nos SFs, até para fazer uma rotina de entrega de medicamentos. Acho que não há necessidade de mais um profissional, até para já onderar mais o nosso combalido cofre público. Então, é só uma questão de retorno agora da Daiane, né, que está em licença de maternidade. Deve retornar agora no máximo em fevereiro ou março, e já vão retomar essa rotina de atendimento nos SFs para distribuição de medicação. Muito obrigado. Em discussão os pedidos de providência. Como ninguém mais quer discutir, coloca em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Foi aprovado por unanimidade. Está em discussão o requerimento 001/2019. Em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Foi aprovado por unanimidade. Espaço para explicações pessoais por 10 minutos para cada orador. Com a palavra, o vereador Valdir Roxo, por 10 minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadora, assistência, eu queria parabenizar o nobre vereador Barbicha, assim popularmente chamado, pela iniciativa do anteprojeto do Banco de Ração. Parabéns para Vossa Excelência, compartilho com a vossa ideia e tomara que seja acatada e seja colocado em prática, não só acatada, que exista, porque nós temos no nosso município uma carência muito grande. Sabemos que temos algumas ONGs que cuidam dos animais de ruas, sem donos, animais sem donos, que a gente diz, e tudo isso é um gasto. Eu, às vezes, até ajudo com algum saquinho de ração, coisa parecida, né? E muito já lutei para que o município tome uma providência sobre esses animais. E esse banco de ração, com certeza, será muito útil, não é? Para atender
até mesmo aquelas famílias que têm seus animais e eles não têm assim grandes condições de mantê-los. Porque haverá com certeza muitas doações também, né? Eu quero comentar sobre um assunto aqui, nobre presidente, bastante agravante, que até fiz hoje um pedido, que é o 017, me dirigindo à Secretaria da Saúde, propriamente à vigilância sanitária, de uma questão que estamos vivenciando, que está acontecendo no nosso município, como em muitos lugares, que é a proliferação de carrapatos. Loucura o que tem dessa praga, deste inseto, nos pátios, vereador Luzia. E eu volto a dizer que, infelizmente, nós temos muitos animais de rua, como gato e cachorro. Tem muito no município. E eles são um espalhador, são um semeador desses insetos. E é uma loucura, repito, dizendo, do que tem esse tipo de inseto. Nos pátios, nas gramas das residências, nas áreas públicas. Então eu estou pedindo aqui uma providência ao Executivo. Nós sabemos que um dos grandes motivos é o verão muito seco, e esse animais, ele não gosta muito do frio e nem da umidade. Ele se prolifera, quanto mais calor, mais ele pode se procriar. E está infestado, né? Então, estou pedindo aqui que a vigilância sanitária, se tiver alguma coisa que fazer lá, comprar algum equipamento para que essa equipe trabalhe mesmo para resolver esse problema, porque está sendo um problema bastante sério do município, e isso é saúde pública. Saúde pública, tudo é emergência na saúde, né? Então, porque o Executivo entre em contato lá com o órgão competente e dê condições também para esses profissionais fazer o seu trabalho, né? Dando os equipamentos, os produtos químicos, enfim, porque já há uma procura dos munícipes na Secretaria da Saúde, lá na vigilância, para que trabalhos desses sejam feitos nas suas residências. O outro pedido que eu queria comentar aqui, que é um pedido que fiz aqui, se não me engano, é o 16, falha a memória. Isso. Uma questão que nós temos ali, vereador Sérgio, bem rainha na entrada. Eu costumo dizer que a Avenida Diamante, onde moramos, ela é a porta da cidade. A porta da cidade. É a sala da cidade. E o cômodo que nós mais devemos manter organizado na nossa casa, na nossa residência, é a sala. Por que a sala? A sala é o ambiente da recepção, onde recebemos as pessoas. E nós temos um problema sério hoje na sala do nosso município, que é a Avenida Diamante, que fica bem ao lado ali da propriedade do nobre vereador Cleomar, que anteriormente era do seu pai, que são 2 lotes ali, que é o lote 4, lote 5, da quadra 100, de proprietário da família Padilha. Eu fui até a prefeitura, peguei o documento, porque eu gosto de entrar notificando quem são os proprietários, para facilitar para a prefeitura, né, notificar o proprietário para fazer a limpeza. Ali tem 2 lotes, tem 3 lotes, mas um deles foi limpado, foi roçado. Deve ser de alguém da família, de um outro, que mandou limpar a sua parte. Mas os 2 lotes que faz frente ali para a avenida, Vossa Excelência sabe, passa ali diária ali para frente, estão jogando até animais mortos ali. Estão jogando até cachorro morto, gato morto, porque em função do mato, que ele está um abandono, né? E uma proliferação de insetos, répteis, enfim, porque virou até um esconderijo aquilo ali, porque tem um barraco velho ali. Então, eu estou pedindo essa providência para uma coisa tão interessante, para o município. Primeiro, que traz um aspecto muito feio, não é? As pessoas entram ali na avenida, está
aquele trem ali, né? E essas pessoas têm que ser multadas. Se eles não fazerem a limpeza, eles têm que ser notificados. E se não fazer a limpeza, como diz a lei, 72 horas, eles serão notificados e multados. A prefeitura, com uma autorização do Ministério Público, vai lá e faz o trabalho e cobra do cidadão. Tem que ser feito o trabalho. Mas tem que notificar aqueles proprietários, é uma proprietária que está no documento, que faça essa limpeza ali, porque é mais um local, né, para juntar insetos e bichos, enfim. No mais seria isso. Desejo uma boa semana a todos e a todas. Muito obrigado. Fica com Deus. Espaço para explicações pessoais por 10 minutos para cada orador. Como nenhum orador quer fazer uso da palavra, encerro a sessão e convido a todos para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 21 de janeiro, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal. Boa noite.